Adore a Ele, querido. Diga eu mais de ti, Jesus. Eu me constranja com a sua
Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh Jesus, venha crescer em nós, Jesus. Venha crescer em nós, Jesus. Que nós possamos diminuir para que a tua graça, Amém. Amém. para que a tua glória, a tua presença venha crescer em nós. Deus, Senhor. Eu quero, Deus. Oh Jesus, é necessário que o Senhor cresça e que nós diminuímos. É necessário que a igreja do Senhor diminua para nós mesmos, para a nossa vontade, para o nosso ego, e passamos a ter totalmente dependência do Senhor. Amém. Jesus, que Ele cresça, Eu diminua, Ele apareça, ouça a oração do Senhor. eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ah, Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Vem com o seu amor sobre nós, Jesus. Vem com o teu amor nos envolva essa noite, com a tua presença, ó Deus. Nos envolva com a tua presença, Jesus. Como prometeu, você veio aqui. Sua presença confundível. Como prometeu, já posso sentir. Seu toque é indescritível. Faz de novo, quero mais do seu poder, faz arder em nós, esse fogo que é você, faz de novo, quero mais do seu poder, faz arder em nós, esse fogo que é você. Não vamos sair desse lugar sem ver sua glória, sua glória. Não vamos sair
novo. Quero mais do seu poder, faz arder em nós desse fogo que é você. Não vamos sair desse lugar sem ver sua glória, sua glória. Não vamos sair desse lugar sem ver a sua glória, sua glória. Ó Santo Espírito, vem com seu fogo, sopra seu vento impetuoso, enche essa casa com sua glória. Não temos pressa de ir embora. Faz de novo, quero mais do seu poder, faz arder em nós esse fogo que é você. Faz de novo, quero mais do seu poder, faz arder em nós esse fogo que é você. Ah, Jesus, faz de novo sobre as nossas vidas. Oh Pai, a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviram, e jamais subiu ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para Glória a nós. Deus. O Senhor também nos diz que é o Senhor que sabe o pensamento que tem sobre nós. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Pai, que nós venhamos sim, Pai, sempre estar debaixo da sua glória, para que o teu querer e o teu efetuar seja feito em nós segundo a tua boa e agradável vontade. Amém, Deus. Amém. Jesus. Mesmo Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Te amamos, ó Pai do céu. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Cante mais alto, és fiel. És fiel em todo tempo.
Jesus nos ensina, Espírito Santo nos ajuda em todo tempo sem cessar, sermos luz dessa cidade, sermos luz daquelas pessoas a qual nos condenam, para que o Senhor possa converter os corações para a Tua presença, Jesus. Amém. Que nós como igreja possamos ter a melhor Bíblia a ser lida no nosso dia a dia. Amém. A Ti, Jesus, nós rendemos honra e glória e louvor para todos sempre. Amém. Aplauda Jesus, meu irmão. A solução é Jesus. A graça e a paz a todos, amém? Então, igreja, a Convenção Batista Brasileira, ela está em plena campanha de missões nacionais. O tema é Jesus é a solução. E isso precisa ser verdade e ser anunciado em nossa nação. Estamos com a divisa em João 3,16, porque somente pelo imenso amor de Deus é que nós podemos crer e ser salvos por essa solução que é Jesus. O Brasil é um país muito abençoado, lindo, vasto, rico. Foi postado no grupo da PIB essa semana, algumas semanas atrás, o trabalho feito por missionários batistas e voluntários na Cristolândia. A Cristolândia, irmãos, é um trabalho lindo, que esses missionários, eles recuperam centenas de usuários de drogas, crianças, mulheres, homens sem esperança, que não acham solução para a sua vida. Postei também essa semana a carreta missionária. A carreta também é uma bênção, porque ela leva aos necessitados tratamento odontológico, médicos, com exames, remédios, totalmente gratuitos. Esse é o trabalho que os missionários batistas fazem. E para que vocês saibam, eu queria contar que foi feito há poucos dias, no mês de setembro, exatamente dia 4 de setembro, quando se formou na região ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um ciclone extratropical. Ele provocou fortes chuvas, rajadas de vento, quedas de granizo e foi um desastre total. Aproximadamente, se eu não me engano, foi contabilizado 48 mortes. Triste tragédia, fora os desabrigados. E esses missionários e voluntários, eles estão atuando na limpeza das casas, na entrega de itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, cestas básicas, agasalhos. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos e tantos outros
que sofrem com essa tragédia ali no sul do Brasil. Invista seu tempo em oração por essas famílias ali do Rio Grande do Sul, pelos dependentes químicos que estão sendo atingidos por esses missionários, por tantas famílias carentes que estão doentes e sendo atendidas por essa carreta missionária. Nós podemos contribuir ofertando o nosso tempo de oração e ofertando o nosso dinheiro, onde nós estaremos encerrando no próximo domingo, num grande culto de celebração e de ofertas de amor. Amor por almas perdidas que estão caminhando em passos largos para o inferno, porque não veem solução mais para a sua vida. E nós precisamos fazer parte desta grande comissão do Senhor e cumprir a última ordem dada por Jesus ali na cruz. Nós precisamos anunciar que Jesus é a solução. Então, eles precisam de nós. E toda essa nossa linda nação, esse país tão abençoado que é o Brasil, ele vai conhecer através de mim e através de você. Nós vamos orar e nós vamos ofertar. No próximo domingo, traga a sua oferta. Especifique no envelope. Coloque lá. É para a oferta de missões nacionais. E enquanto agora passa o cântico, o clipe oficial dessa campanha de missões nacionais, nós temos a oportunidade de trazer a nossa oferta, os nossos dízimos e de colocar a nossa vida no altar do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos fechar os nossos olhos e, como eu, se você tem um problema, uma dificuldade, alguma coisa que te perturba na sua vida espiritual, na sua vida emocional, intelectual, na sua vida física, creia, irmão, que Jesus é a solução. Nosso eterno Deus, nosso Pai que estás no céu, eis aqui agora a tua igreja reunida para dentro do nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Pai, que a começar em nós, que nós possamos fazer a nossa parte. Abençoa aqui, Senhor, cada vida, cada família representada. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser e venha, Senhor, com a provisão do Senhor para cada vida. Te entregamos a vida do nosso pastor, o missionário aqui nesta igreja e de toda a sua família. Te entregamos também, especialmente, ali o nosso estado do Rio Grande do Sul. Abençoa, Senhor, aquelas vidas, abençoa os missionários que estão ali trabalhando na vida, nesse momento tão difícil dessas pessoas. E Jesus, venha de encontro a cada um deles, salvando e restaurando vidas. Nós oramos a Ti porque cremos que frutos abundantes havemos de colher. Essa é a nossa oração, muito agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas
lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Título capítulo 2, verso 11 a 16, está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e nos purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, que ninguém te despreze. São essas palavras do apóstolo Paulo a Tito. Pode se assentar. Nós estamos estudando a carta de Paulo a Tito na escola bíblica. Tem sido uma bênção maravilhosa. Nós temos aprendido muito, tanto teologia quanto a prática da teologia,
porque o apóstolo Paulo nos ensina a caminhar com essas duas pernas: nosso conhecimento de Deus, conhecimento teológico, uma teologia sadia, que o apóstolo Paulo chama de sã doutrina, e a vivência, a prática, a ação prática daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós aprendemos de Deus. E tem sido uma bênção maravilhosa, na parte da manhã, nos domingos, nós estudarmos aqui a carta de Tito. Mas eu separei esse trecho dessa carta para ministrar o coração dos irmãos. Como os irmãos já sabem, Paulo é o autor da carta, ele escreve essa carta a Tito, seu amado filho na fé, porque Paulo havia ganhado Tito para Jesus, e Paulo havia deixado Tito em Creta. Creta é uma cidade-estado. Creta é uma ilha, a maior ilha da Grécia, com mais de 8.000 quilômetros quadrados, com várias cidades, e nessa cidade havia ali uma igreja que estava começando, uma igreja muito jovem, uma igreja que nascia e crescia nas casas, igreja dos lares, como os pequenos grupos multiplicadores que nós temos hoje. São igrejas jovens, igrejas que estão dentro de um contexto cultural muito complicado. Creta é uma cidade conhecida por uma fama muito ruim. Creta é conhecida por uma cidade de gente mentirosa, gente falsa, enganadores, gente que tem a sua moral pervertida, e não só isso, gente que se orgulha do que é, gente que orgulha de ser quem são, de ter a fama que eles têm. Eles eram politeístas, né? Tinham vários deuses. Os deuses de preferência dos cretenses eram as deusas, né? Embora tivessem também lá o deus Zeus, que para os cretenses é um deus que havia nascido em Creta. Então eles se orgulhavam muito de serem seguidores de Zeus, porque Zeus era conhecido como aquele deus que enganava as mulheres para então conquistar o amor delas. E Creta cresce e se desenvolve dentro desse perfil cultural que é completamente anti-Deus, antibíblico, e um sincretismo religioso sem precedentes, porque Creta, além de ser uma cidade-estado com várias cidades, é uma cidade portuária, é uma ilha, e ela tem um significado no comércio marítimo do Mediterrâneo como nenhum outro lugar. Por estar entre a Europa, entre a Ásia Menor, ela tinha um fluxo de navios comerciais, mercantis, muito grande. Então vinha gente de todo lado para Creta, passava gente em Creta por todas as culturas, por todas as festas, e isso ia fazendo com que a cidade recebesse e acolhesse todo tipo de cultura. E dentro dessa cultura que estava sendo recebida em Creta, tinham os judaizantes, judeus convertidos a Cristo, que não se converteram completamente, não tiveram um entendimento completo da graça de Deus. Eles queriam que os cristãos de Creta recebessem junto com Cristo, para a salvação, as leis judaicas, os rituais judaicos. Eles começam então a interferir no crescimento sadio dessa igreja, e além de outras ideias religiosas, estarem tentando corromper a sã doutrina que o apóstolo Paulo e outros haviam pregado naquele lugar. Não sabemos quem planta a igreja em Creta, muito provavelmente essa igreja nasce porque haviam cretenses no dia de Pentecostes. Os irmãos podem ler lá em Atos 2, havia lá um grupo de cretenses que presenciaram o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ouviram a pregação do apóstolo Pedro, depois voltaram para lá e pregaram o Evangelho. Além disso, Paulo e os seus haviam passado por lá. Mas, meus irmãos, o que é importante para nós pensarmos aqui nessa noite é que Paulo escreve uma carta dizendo para Tito, para estabelecer uma liderança que seja irrepreensível, que seja capaz de calar a boca daqueles falsos profetas, uma liderança que seja capaz de estabelecer uma sã doutrina no meio de uma cultura tão pervertida. Eles não haviam compreendido a graça, e porque não compreenderam ainda a graça, viviam uma religião ainda de méritos e deméritos. E o apóstolo Paulo então escreve, e ele exorta Tito a exortar severamente esses falsos profetas, esses falsos pastores. Imagine vocês que quase 2000 anos depois,
Paulo escreve esse texto para Tito, mas ainda temos, dentro da igreja cristã, Brasil e mundo afora, um sincretismo religioso muito grande. Uma má compreensão da graça de Deus, que é uma coisa assim, assustadora, espantosa. Nós temos dois extremos religiosos. Ou você tem um extremo de que nós temos uma graça, que é uma graça incompleta. Nós confessamos que a salvação é pela fé em Jesus, mas não obstante isso, nós ainda temos em nós um arraigamento nas religiões de mérito e demérito. Nós nos apropriamos da graça, mas não da graça completamente. Nós ainda temos medo de Deus, nós ainda queremos fazer por merecer o favor de Deus, nós ainda queremos conquistar a graça de Deus de alguma forma. Isso, meus queridos, é uma graça incompleta, é uma graça legalista, é uma graça insuficiente, porque não me salva, não me liberta completamente como deveria. Não me liberta da minha religiosidade, não me liberta do meu senso de mérito e demérito diante de Deus, não me liberta das minhas crenças antigas, e ainda me faz entender que eu preciso ser bom o suficiente, que eu preciso fazer o suficiente para merecer a graça de Deus. Como se isso não fosse uma contradição por si só. Porque graça é favor e merecido. E se graça é favor e merecido, então a graça é exatamente aquilo que eu não mereço. E se eu preciso fazer por merecer, então deixou de ser graça. Mas há um outro grupo de extremista que também não entendeu a graça e fez da graça uma graça barata, uma graça sem a consciência de que a graça é de graça, mas custou caro para Deus, custou caro para Jesus. Jesus pagou o preço para que eu e você tivéssemos de graça a graça. E como não entenderam isso, então partiram para o outro extremo. Uma graça que nos permite ser quem nós quisermos, fazer o que nós quisermos fazer, sem que nós pensarmos que nós devemos ser, porque afinal de contas é graça. Então, se é graça, eu estou livre da lei. Se eu estou livre da lei, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém tem nada com isso. E Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e esse Deus de amor, esse Deus de toda graça, esse Deus não vai me punir, não vai me cobrar nada, porque agora eu estou no tempo da graça. E graça é isso aí, a gente vive fazendo o que quer. E meus queridos, esses dois extremos são igualmente prejudiciais à fé cristã. Esses dois extremos são igualmente antibíblico, anticristão, anticristianismo. E é dentro desse contexto que nós vivemos hoje, que o apóstolo Paulo viveu e ele escreveu para os cretenses, ele escreve para os arcoenses, ele escreve para nós, membros da primeira igreja batista em Arcos, que a graça que Paulo prega, que Paulo ensina, porque ele recebeu de Deus, é algo realmente completo, absoluto, gratuito, e o seu efeito é absoluto. É isso que nós vamos encontrar quando nós lemos o texto que nós lemos, de forma pausada, analisada, quando nós buscamos o entendimento pelo Espírito Santo de Deus, o que é de fato a graça, como é que eu compreendo a graça, como é que eu recebo essa graça, como é que eu vivo essa graça. E é isso que eu quero convidar os irmãos a fazer hoje, conhecer e entender um pouco mais da graça de Deus que nos transforma. Por isso o título da mensagem, transformados pela graça. Amém? Amém. A primeira observação que eu faço no texto é a origem da graça. Pode olhar aí no verso de número 11, que o apóstolo Paulo escreve assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça é de Deus, a graça vem de Deus, a fonte da graça é o Senhor. A graça tem origem em Deus e não no homem. Embora seja um atributo comunicável de Deus, Deus comunica esse atributo aos seres humanos. Os seres humanos também são capazes de agir com graça, não só receber a graça, mas dar graça, distribuir graça. Não somente é um atributo comunicável, mas é também
ao que nós recebemos, que nós não podemos perder de vista que a fonte dessa graça é o Senhor. Isso é tão claro para os apóstolos que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 10, ele começa o texto dizendo assim: e o Deus de toda graça. Se você perguntar para Pedro, quem é Deus para você, Pedro? Deus é um Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, é o Deus de Israel, é o Deus de guerra, ele é o Deus que é o justo juiz, é aquele que vai vir e vai julgar todos os povos, mas esse Deus também é o Deus de toda graça. A graça que vem de Deus foi manifestada aos homens. Manifestada aos homens. Por isso, a graça que se manifestou, essa graça que vem de Deus, ela se manifesta. Isso significa que é uma ação voluntária de Deus em manifestar ao ser humano através da sua graça. Um Deus que já manifesta desde antes da criação do mundo, porque toda forma de ação de Deus em favor da humanidade é graça, é pura graça. O ato de criar é graça, o ato de sustentar é graça, a vida que você recebe é graça, o corpo que você recebe é graça, o poder que você recebe é graça, a autoridade que você recebe é graça, os dons que você receber é graça, seu esposo é graça, seu marido é graça, seus filhos é graça de Deus. O fato de estar aqui nessa noite é uma manifestação da graça de Deus, mas Deus vem manifestando a sua graça de forma extraordinária, pontualmente ao longo da história, para se dar a conhecer, para consumar a obra da redenção na humanidade. E essa graça que o apóstolo Paulo está falando agora, que se manifestou, pode mudar o texto? Se manifestou, ela se manifestou porque é um favor de Deus que está sobre nós. Não fomos nós que fizemos algo de bom para que Deus pensasse assim: que coisa mais linda, que gracinha, olha só como é linda a criação que eu fiz, vou derramar graça sobre eles. Não, meus irmãos. A necessidade da graça é a nossa queda. A necessidade da graça é porque nós não somos uma gracinha, nós somos feios pra caramba diante de Deus, nós cheiramos mal diante de Deus. É porque quando Deus olhou para nós e falou: não tem outra solução a não ser derramar sobre esse povo a minha graça. Então vou manifestar a minha graça, mas vou manifestar a minha graça de uma forma plena, absoluta, como nunca havia feito antes. Vou manifestar na pessoa do meu Filho Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A graça manifesta aqui, agora, nas palavras do apóstolo Paulo, é Jesus, que também é favor imerecido, e é a maior de todas as bênçãos, e a maior manifestação da graça de Deus em nosso favor, é Jesus Cristo. Se você ver aí na parte A, do verso 14, diz que ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de nos remir. A fim de nos remir. Nós não merecíamos, mas ele decidiu se entregar por nós, se manifestar a nosso favor, para nos remir. Como é que ele fez isso? O apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, ele diz que aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, ele se fez carne, ele habitou no meio de nós. E nós vimos então a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como é que Deus manifesta a sua graça maior na pessoa de Jesus? O próprio Deus se fazendo homem, se tornando um homem como nós, com os mesmos sentimentos, formado de carne e de osso, sujeito às mesmas tentações, para se identificar conosco, para que ele pudesse substituir cada um de nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos nos identificar com ele. Foi preciso que ele se identificasse conosco primeiro, se fizesse homem, se fizesse carne. Meus irmãos, não tem graça maior do que essa. Não tem bênção maior do que essa, do que a própria manifestação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo para o perdão dos pecados de toda a humanidade.
eu digo para o perdão dos pecados de toda a humanidade, que Jesus é que é essa porta que nós entramos na graça, e nessa graça nós encontramos o perdão de Deus para os nossos pecados. Jesus é essa porta, esse caminho. Ele mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse que ninguém iria até o Pai se não fosse por meio dele, porque ele é o caminho, porque ele é a porta da graça. É quando Jesus vem, é quando Jesus morre, é quando Jesus ressuscita, que o tempo da graça é iniciado. E esse tempo que se inicia na primeira vinda de Jesus, ele termina na segunda vinda de Jesus. Por isso, então, hoje nós estamos no tempo da graça, o tempo em que, quando nós entramos por essa porta, nós vamos dar de cara com Deus. Nós vamos entrar no Santo dos Santos. Nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Nós vamos entrar no paraíso. Nós vamos entrar na vida eterna. E isso não é que um dia, talvez, possamos entrar. Não. É que se nós entrarmos em Cristo, agora, hoje, nós entramos na vida eterna. Amém. Nós entramos na vida plena e absoluta. Porque esse é o propósito da graça. A graça pode mudar. Se manifestou, e ela se manifestou de algumas formas. E aqui no texto que o apóstolo Paulo quer imprimir no coração de Tito e nosso, essa graça se manifesta com alguns propósitos. E o primeiro e maior propósito é a salvação. Como é que essa graça se manifesta? Ela se manifesta salvando, trazendo salvação a todos os homens. E quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que não é essa a única ou o único propósito da graça, mas é sem dúvida nenhuma o propósito primário, que é de salvar o pecador arrependido. O apóstolo Paulo escreve isso também aos Romanos. Leia esse texto com calma, leia esse texto com bastante critério. Abre os seus olhos espirituais. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, 21 a 24. Ele diz assim: mas agora quando? Agora em Cristo. Agora que Cristo chegou. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A maior graça manifesta ao ser humano. Quando é que ele fez isso? Quando ele veio em forma humana. E como é que ele fez isso? Ele fez isso independente da lei, independente das obras, independente das qualidades dos homens, independente da qualidade da religião. Ainda assim, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos justificar, independente da lei, independente das boas obras. O que significa, meus queridos, que a redenção que há em Cristo Jesus, ela foi necessária. Embora já houvesse lei, embora já houvesse religião, embora já houvesse gente boa aqui nessa terra, gente que praticasse o bem, gente que fizesse obras de caridade, gente que tivesse justiça humana. Mas ainda assim, que quando Deus olhou para eles, disse: olha, eu sinto muito, a justiça de vocês é como um trapo de imundícia, cheira mal, não tem valor algum. A bondade de vocês não é uma bondade que vem de um coração benigno, é uma bondade proposital, é uma bondade conveniente, não é uma bondade que justifica, não é uma bondade que coloca vocês em retidão diante de mim. Ainda assim, apesar de tudo isso, Ele enviou o seu Filho para que por meio dele, mediante a fé, nós fôssemos justificados. Nós quem? O texto diz todos. Por que todos? Porque todos pecaram. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Que glória é essa, pastor? A presença de Deus. É a presença gloriosa de Deus. Deus está, Deus é. Mas nós estamos na presença de Deus com o coração fechado, com os olhos fechados, com os ouvidos fechados.
Nós estamos vivendo a nossa vida, ainda que nós disséssemos assim, eu creio em Deus e Deus é bom, mas a gente estava vivendo mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso a graça nos alcançou, por isso a graça nos salvou, por isso a graça nos remiu. Porque essa graça é a graça remidora, é a graça libertadora de Deus em favor de toda a humanidade. O propósito maior da graça é de salvar do inferno, é livrar a sua alma da condenação eterna. Mas não só isso, o apóstolo Paulo vai dizer no texto que o propósito da graça é também a santificação, que é o efeito da graça na vida do cristão, na vida do salvo. Olha aí no verso 12 e no verso 14, ele diz assim, ela quem? Quem? A graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicados à prática de boas obras. O propósito secundário da graça, depois de nos salvar, é nos ensinar a vivermos em santidade. Porque se você quiser resumir tudo isso que o apóstolo Paulo falou em uma palavra só, seria santidade. Em uma frase só, sede santos, como santo é o vosso Deus. Porque tudo isso resume em santidade. Se você quer saber o que é santidade, santidade é isso. Enquanto salvos pela graça, nascidos de novo, regenerados, nós aprendemos com a graça a renunciar o pecado, a renunciar à impiedade. O que é impiedade? Falta de temor a Deus. Quem é o ímpio na Bíblia? O ímpio na Bíblia é aquele que não teme a Deus, é aquele que não tem religião, ele não tem fé. Esse é o ímpio. Ele é mau, ele é perverso, e se ele puder, ele faz mal, porque antes dele do que eu. Ele faz mal por quê? Porque ele precisa sobressair, porque ele precisa ser mais, porque ele precisa ser maior, independente do que ele tenha que fazer. Esse é o ímpio. Não há nele piedade alguma. Então, a graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, nos ensina a renunciarmos esse estado de impiedade que nós vivíamos antes da graça, antes de conhecermos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E não somente renunciar a esse estado interno de condenação, de impiedade, mas também as nossas paixões mundanas, os nossos desejos pecaminosos, a renunciar aquilo que o meu corpo deseja e que Deus disse, não faça isso, porque isso é pecado. A renunciar aquilo que eu tenho como sistema de mundo normal, mas que é anticristo, que é antideus. Porque o mundo é antideus, o mundo é anticristo. E todo o sistema do mundo corrobora para uma vida de impiedade, para uma vida de satisfação das paixões carnais. E aí, quando nós encontramos com a graça, quando nós recebemos essa graça e vivemos por ela, ela vai nos ensinando, ela vai nos educando, ela vai nos disciplinando de forma que nós agora conseguimos viver de forma piedosa, de forma sóbria aqui nessa terra. É uma transformação que a graça faz. Ela pega o ímpio e faz do ímpio um piedoso. Ela pega o mundano e faz do mundano um santo. E isso é a graça que faz. Quando nós aceitamos a graça e quando nós compreendemos a graça, ela nos leva a viver de forma justa, sóbria, justa e piedosa. Sobriedade, sensatez é prudência. Porque quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando você é um salvo em Jesus, agora você pensa antes de falar, agora você pensa antes de fazer. Agora quando você vai tomar uma decisão, você pensa assim, puxa vida, como é que eu faço? O que o apóstolo Paulo faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? O que um homem santo faria no meu lugar? Eu não posso tomar uma decisão errada, porque a minha decisão errada pode resultar
numa blasfêmia contra o nome do meu Deus, contra a minha igreja, contra a minha família. Então eu preciso pensar muito bem antes de falar, eu preciso pensar antes de fazer, eu preciso agir com sabedoria nas minhas decisões, porque essa é uma característica do salvo. Eu tenho que buscar isso em mim. Eu preciso ser justo. Eu preciso olhar para o outro com integridade. Precisa haver retidão em mim diante de Deus e diante do meu semelhante, do meu próximo. Justiça humana seria para nós cristãos guardar um princípio que Jesus nos ensinou: amar o próximo como a ti mesmo, depois de ter amado a Deus sobre todas as coisas. Isso é ser justo aqui nessa terra. É não querer para o outro nada que você não queira para você mesmo. E querer tudo que você quer para você de bom para o outro também. Justiça, ser justo é isso. Ser piedoso não é apenas ser caridoso. É uma caridade, um amor, uma generosidade que veio de um relacionamento em temor ao Senhor. Porque piedoso é aquele que teme ao Senhor. Piedoso é aquele que tem um relacionamento íntimo, reto, justo primeiramente com Deus, e por causa disso, então agora, eu sou generoso como Deus é generoso. E aí eu me pareço com Deus. Como é que Deus é generoso? A Bíblia diz que a chuva cai tanto para o justo quanto para o injusto. E que Jesus falou que eu preciso ser assim para que eu me pareça com o meu Pai que está no céu. Então, para ser justo e piedoso, eu preciso fazer o bem sem olhar a quem. Eu preciso olhar para o necessitado e acudir na sua necessidade, fazendo uma caridade em amor. Mas não é só esse o propósito da graça. Tem mais. Tito capítulo 2, verso 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, de purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. A prática das boas obras. Propósito não apenas de uma santidade, mas de uma santidade completa, plena, absoluta. Porque sabe de uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã? É que a igreja de Jesus está cheia de gente meio santa. Gente meio santa. O que é o meio santo? Meio santo é aquele que não faz nada errado. Ela é meio santo. Você chamar ele para matar, para roubar, para adulterar, você chamar ele para bater no outro, você chamar ele para roubar, ele não vai roubar, ele não vai fazer nada disso, porque ele é meio santo. E meio santo é aquele que não faz nada errado, é aquele que não comete pecado. Mas e um santo por completo? Um santo no sentido amplo e total da palavra. É um santo que não só abandona o erro, mas se apega ao bem. Não só aquele que não faz o mal, mas aquele que pratica o bem. Não é somente aquele que odeia a injustiça, mas é aquele que pratica a justiça. Santidade completa é isso. Eu abomino o pecado, mas eu me apego à compaixão, à graça, à generosidade para com o pecador. A santidade completa é isso. Ela nos ajuda a renunciar toda a impiedade humana, toda paixão carnal, mas também, meus queridos, ela nos purifica. Ela nos purifica, ela tira de nós toda a sujeira. Ela tira de nós tudo aquilo que mancha o nosso coração, a nossa relação com Deus. E a Bíblia diz, quem vai dizer isso é Tiago, irmão do Senhor, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o santo não só vive renunciando às paixões mundanas e carnais, mas ele vive também na busca das práticas espirituais. Porque esse Jesus que veio para nos remir, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra remir, significa resgatar, libertar, remover do poder de outro. Isso é remir, resgatar. Ele veio para nos remir, nos resgatar, não somente da condenação do fogo do inferno,
mas também da maldade do nosso coração, da nossa natureza adâmica, diz o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 7 que nós vivemos numa batalha espiritual em que o corpo, a carne, milita contra o espírito milita contra a carne. É uma batalha que nós cristãos vivemos. É uma batalha que nós salvos vivemos. Se você não vive nessa batalha, você não está salvo, você não está no reino de Deus, você não pertence a Jesus. Se você vive acomodado, se você vive tranquilo, sentado, satisfeito, sossegado no pecado, você pode ter certeza absoluta que você ainda não encontrou com a graça. Porque quando você encontrar com a graça de Deus, você será transformado por ela, você será resgatado do poder do pecado, você será resgatado da culpa do pecado, das garras de Satanás, vai ser transportado do reino das trevas para o reino de Cristo Jesus. Um reino de amor, um reino de paz, um reino em que nós somos purificados, limpos de toda a sujeira do coração humano e aprovados por Deus por causa da graça de Deus, do Espírito de Deus que agora está em nós. Agora nós vivemos uma espiritualidade sadia. Agora não é mais o que dá certo. Agora é o que está certo. Está certo? Então eu faço. Não está certo. Não, mas dá certo. Pode ir que vai dar certo. Está todo mundo se dando bem. Pode ir. Não, não vou. Por quê? Não, porque dá certo, não está certo. Porque isso não me convém. Porque poder pode, mas eu não quero. Porque não condiz com a vida de gente que foi remida, lavada pelo sangue de Jesus, gente que está sendo purificado, gente que faz parte do povo exclusivo de Deus, o povo particular, o povo de boas obras. O povo de boas obras é o povo que não faz más obras. É o povo exclusivo, é o povo separado. Santo quer dizer separado. É esse povo que eu pertenço agora. Não, mas está todo mundo fazendo. Não, mas eu não sou todo mundo agora, eu sou cidadão do reino dos céus, sou cidadão de Jesus, agora eu sou um cidadão, uma cidadã do corpo de Cristo. Agora eu não faço mais parte desse mundo, faço parte do mundo que está por vir. Meus queridos, isso é produto, efeito da graça e não da lei. Isso é produto, efeito de uma fé sadia que compreendeu completamente a graça de Deus que foi derramada na pessoa de Jesus Cristo, e agora nós vivemos salvos pela graça e sendo transformados a cada dia, santificados, purificados a cada dia por ela. Amém? Amém. Caminhando para o final, então, há um terceiro propósito da graça. Está no verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Um terceiro propósito. A graça gera em nós uma viva esperança, uma bendita esperança, uma certeza de um futuro com Cristo. A manifestação, mas pastor, Cristo já manifestou sim, manifestou a primeira vez, vai manifestar a segunda vez, e nós, uma vez salvos pela graça, transformados pela graça, nós vivemos na certeza de um dia estarmos presentes do lado de Cristo, nessa segunda manifestação de Cristo. Porque quem aceita a graça é salvo, quem compreende e vive pela graça é santificado e vive na esperança da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A maior manifestação que os olhos humanos podem ver. Um Cristo em forma humana que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E o mesmo Cristo glorificado que vai voltar para buscar a sua igreja para a eternidade. Amém. É isso que a graça produz em nós. Quem é da graça não vive no pecado. Quem é da graça tem certeza absoluta da sua salvação. Quem é da graça sabe que Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar para ressuscitar os mortos que nele morreram e para arrebatar os vivos que nele estão. É o que diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, e eu termino com esse texto. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Amém. Assim estaremos com Ele para sempre. Nós quem? Nós que fomos salvos pela graça. Nós que compreendemos, aceitamos e vivemos pela graça e que deixamos com que essa graça nos transformasse, nos santificasse, a ponto de quando as trombetas soar, os nossos ouvidos ouvirão, nós ouviremos o nosso nome, e se nós estivermos mortos, nós seremos ressuscitados. E se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados, transformados num corpo de glória, encontraremos com Jesus, onde nós viveremos para sempre com Ele. Glória a Deus. Efeito da graça. E eu quero te dizer duas últimas coisas antes de encerrar. A boa notícia é que nós estamos no tempo da graça. Jesus veio a primeira vez, abriu a porta da graça, está sentado diante de Deus Pai, intercedendo por nós, está entre nós em espírito e por meio da sua palavra, mas Ele irá voltar, e esse irá voltar para nós precisa ser hoje, porque a porta da graça está aberta hoje. Hoje é o dia do Evangelho aceitável do Senhor. E amanhã, pastor? Amanhã eu não sei, porque eu não sei se estarei aqui amanhã. Você sabe se estará aqui amanhã? Você pode me garantir que estará aqui amanhã? Eu não posso. Eu sei que Jesus disse que a qualquer momento Ele viria, está muito próximo da vinda de Jesus, e Ele pode voltar ainda hoje. E o tempo da graça pode passar para mim hoje, pode passar para você amanhã, mas Ele passa. E é necessário que aqueles que têm ouvido, ouçam, e tendo ouvido, aceitem a graça de Deus como ela é, plena e absoluta, suficiente para nos salvar, para nos santificar e para nos levar para o encontro com o Senhor nos ares, meus irmãos. Aceitar isso hoje, agora, não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora, porque esse é o tempo que se chama hoje. Se você já fez isso, já aceitou, está salvo em Cristo Jesus, louvado seja Deus por isso. Aceite e vive a graça como ela de fato é. Não tente legalizar a graça de Deus e não tente baratear a graça de Deus. Não torne barato aquilo que custou caro para Deus, aquilo que custou caro para Jesus. Não torne barato aquilo que custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. A graça é de graça, mas custou um preço altíssimo. Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Então nós temos que nos apropriar dessa graça e depender dela, para que nós possamos ser aprovados por Deus, agradáveis a Ele, para que nós sejamos como cheiro suave, como o perfume de Cristo, aqui nessa terra, um cheiro agradável ao Senhor. Você não tem outra escolha, essa é a única opção que Ele te deu. Ou você é salvo pela graça, ou você é condenado pelos seus próprios méritos, porque não há méritos no homem diante de Deus. Descanse na graça, viva pela graça, fuja do pecado, renuncie às suas paixões mundanas, decida de uma vez por todas, colocar os seus dois pés no caminho da salvação e viver para a glória do nome daquele que te amou de tal maneira que deu seu único filho, para que você tenha vida eterna, vida abundante. Faz um compromisso com o Senhor hoje. Fala, Senhor, eu aceito essa graça, eu quero essa graça, eu quero viver por ela, eu quero ser salvo por ela, que essa graça não me transforme, me ajude a viver de forma santa, de forma sóbria, de forma justa, piedosa aqui nessa terra, porque eu quero ser a expressão da sua graça na vida de outra pessoa também. Amém? Amém. Feche seus olhos onde você está. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, foi ministrada a sua palavra, que teu Espírito, ó Deus, faça aquilo que apraz, aquilo que agrada o coração do Senhor. O seu Espírito, ó Deus, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, que todo legalismo,
que todo liberalismo, que tudo aquilo que está em desconformidade com a graça do Senhor, com os preceitos do Senhor, com os princípios do Senhor, que tudo isso seja transformado, seja lançado por terra em nome de Jesus, e que haja a alegria da salvação em cada coração, que haja certeza da salvação, que haja, ó Deus, um transformar pleno e absoluto da nossa natureza carnal, pecaminosa, adâmica, numa natureza divina, numa natureza santa, sadia, que glorifica o seu nome aqui nessa terra. Ah, Senhor, permita-nos experimentar uma transformação plena, absoluta, Pai. Permita-nos, ó Deus, caminhar em liberdade, mas a liberdade que Cristo nos libertou. Permita-nos, ó Deus, em nome de Jesus, sairmos daqui hoje com a certeza absoluta da graça que foi revelada na pessoa de Jesus, Pai. Que não haja extremismo, que não haja, ó Deus, modificações, torções na graça que foi derramada na cruz do Calvário. Graça suficiente para nos salvar quando nós cremos. Graça suficiente para nos transformar, fazer viver na prática das boas obras, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos por ela, Pai. Que nisso seu nome seja glorificado. É o que eu oro, te agradeço, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar o Deus de toda graça. Vamos reverenciar aquele que morreu por nós, para que a graça pudesse nos alcançar. Abra sua boca, cante, louve, glorifique, exalte o nome. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
tanto, porque hoje livre sou. Que assim seja, meu Senhor e meu Deus, para a glória do teu santo e